um tema muito complexo. Como o sistema usa as pessoas mais vulneráveis para recompor as suas finanças, né? Os seus empreendimentos. Então nós começamos a olhar primeiramente com as religiões. Todo mundo se pergunta por que certas pessoas ficam nos tentando induzir a entrar para a religião dela. Será que eles estão querendo nos forçar a entender por detrás de uma certa religiosidade existe também um certo tipo de aparatos que envolve finanças para essa religião, né? Para esta seita, para esta organização? Então vamos começar a pensar o seguinte: por detrás de todas a amizade existe sempre um pouco de interesse. Isso lá nos primórdios, quando a gente começa a conhecer a realidade da relação humana entre si. Então tem um ditado que fala que toda crítica injusta é muitas das vezes um cumprimento disfarçado, pois ninguém chuta jamais no chão morto. Então tudo tem um propósito, um quê do porquê, né? Então ninguém convida um mendigo para ser membro de uma religião, ser membro de uma maçonaria, ser membro de uma organização, seja qual for. Não. Então existem peças interessantes para compor essa engrenagem, que eu estou sempre repetindo essa mesma palavra da engrenagem, porque o sistema trabalha com engrenagem. Inclusive a mera a amizade que você tem entre familiares, existe essa questão como peça de recomposição para fazer com que esta engrenagem funcione. Então, por detrás de uma boa amizade sempre tem interesse. Será que isso é certo? Eu diria que sim, porque você vê o seguinte: quem não já recebeu um convite para entrar numa maçonaria, não sendo você um lojista, não sendo você um empresário, um CNPJ? Eu já. Então, fica a questionar. Tudo que eu estou falando neste vídeo é um questionamento, mas que leva a uma compreensão dentro de uma visão lógica e aprimorativa dentro dessa condição de o porquê as coisas estão acontecendo. Então, você entra para uma igreja, você recebe muitas das vezes um abraço, recebe uma cadeira da parte da frente e são dadas ali uma boas-vindas. Mas depois disso, o que ocorre? Você passa a ser um membro através da sua aceitação por parte daquele colegiado de pastores, diáconos, né? Obreiros, missionários e os membros em si, e você passa a depositar, essa é a palavra, dinheiro, que são ofertas, dízimos, campanhas e tudo mais que você possa imaginar dentro como uma peça figurativa para compor essa engrenagem mecânica do dinheiro, do que eles pretendem, né? Da causa pretende. Então, assim mesmo, as seitas, as religiões, né? As organizações e até mesmo as organizações criminosas que trabalham também com engrenagem. Eles têm seus algoritmos que funcionam como cérebros de células pensantes. Então, eu já recebi convite para ser membro da maçonaria. E eu me pergunto, por que eu? Se eu não sou empresário, eu não sou CNPJ. Então, essas organizações trabalham com reuniões, entendeu? E eles têm essa meta. Os evangélicos têm essa meta. A maçonaria tem essa meta. Toda organização tem uma meta. E dentro dessa qualificação de
colocar sempre peças interessantes que venham fazer com que essa engrenagem não deixe de continuar produzindo. E essa palavra produzir, eu estou falando de dinheiro, de finanças, de coisas grandiosas que envolvem todas as organizações, inclusive a religião católica, crente, todas, um bandista espírita, tem que ter essa roda giratória, essa engrenagem que vai fazer com que aquilo flua e venha a acontecer, fazendo com que os seus interesses sejam obtidos através de pessoas, e essas pessoas não são, vamos dizer assim, especialmente inteirada dentro dos seus respectivos interesses, como você, quando é convidado para pertencer a uma igreja, você não vai com o conhecimento teológico, conhecimento da própria religião. Quando você é convidado para a maçonaria, você vai como expectativa. Então, eu já tive até mesmo no judaico. Então, começam ali a ser favorecidos um certo acolhimento para que aconteça o principal, né? Aconteça o objetivo principal, que é fazer com que você seja uma peça instrumental, interessante, que vislumbra ali a parte de finanças. Você começa a ser uma pessoa explorada, você começa a ser bucha de uma expiatória organizacional de interesses escusos, nojentos, interesses financeiros. E por que eu? A pergunta sempre que nós devemos fazer, por que eu? Então, quando você é selecionado até mesmo para um simples convite de churrasco, por que eu? Porque quando você recebe um convite para visitar a igreja, aceitar Jesus, pergunte, por que eu? Quando você recebe um convite da maçonaria para conhecer a maçonaria, por que eu? Em todos os sentidos, em todos os ângulos, a sociedade são células que compõem esse um todo que nós perfazemos como um conteúdo de um tecido, né, que vai fazer ali causas e efeitos dentro desse sistema num todo, que tudo isso se resume numa única coisa: grana, tirar dinheiro, aproveitar você financeiramente. Quando você for alvo de coisas como convites para compor tipos de seitas, religiões e organizações, pergunte por que não chamaram aquele mendigo, por que não chamaram o desempregado, por que não chamaram e por que não chamaram. Então, pessoas são pessoas, mas quando se trata de uma peça fundamental que seja convidado, você tem que botar em mente uma única e exclusiva coisa: você é uma peça fundamental para compor essa engrenagem. A engrenagem, ela trabalha com peças que têm como principal pessoas que lhes interessam. Tome cuidado com os convites, tome bastante cuidado. Que a paz do Senhor Jesus abençoe a todos.